Olá, pessoal. Meu nome é Diana. Sejam muito bem-vindos à Claraboia Espeleológica. Hoje eu vim trazer para vocês um tema mais geográfico. Eu trouxe um olhar geográfico sobre a espeleologia, aplicações geomorfológicas e geoambientais, tá? Como eu falei, eu sou Diana Cardoso, eu sou formada em Geografia pela UFMG. Atualmente eu faço mestrado no UFOP em Pedogeomorfologia e eu sou membro do grupo Pedogel, que é um grupo que estuda pedogeomorfologia, pedologia, geoarqueologia e estudos de superfície lá na UFMG. Eu também sou membro da Sociedade Excursionista Espeleológica, que é a SPE, carinhosamente chamada de SPE, e eu iniciei minha trajetória na espeleologia, profissionalmente falando, em 2014, pelo Núcleo de Atividades Espeleológicas lá em Belo Horizonte. Eu trouxe para vocês um tema que ele vai trazer para a gente ampliar a nossa visão ambiental sobre a espeleologia. Então, é um tema geográfico, é um tema que vai trazer para a gente um olhar sistêmico, um olhar multiescalar, a gente vai analisar entre várias escalas, né, tanto a escala local quanto a escala regional, tanto de tempo quanto de espaço, todas as interações geoambientais que um sistema geográfico apresenta. Então, se eu tenho uma região espeleológica ou uma caverna, o olhar geográfico ele vai trazer para a gente um conceito de contextualização. Contextualização ambiental, né? Tratando de todos os aspectos físicos, né? A geologia, a biologia, os fatores antrópicos, os fatores econômicos, associados a um espaço geográfico que, nesse caso, a gente vai chamar de paisagem. Eu dividi para vocês a apresentação em 4 etapas. A primeira etapa eu vou explicar para vocês o que é a geomorfologia. A segunda etapa eu vou trazer o conceito de morfoescultura e morfoestrutura, que é um conceito que vai ajudar a gente a entender como se dá a divisão da paisagem. E 2 estudos de caso. O meu TCC, que eu estudo controle morfoestrutural na bacia do Rio Cipó, e o meu atual trabalho de mestrado, que está em andamento, onde eu estudo o controle morfoestrutural na Ilha da Trindade. Eu vou trazer a questão espeleológica nos 2 contextos, tá? Nos 2 estudos de caso. Então vamos lá, vamos entender o que é geomorfologia. Geomorfologia. Geo, terra. Morfologia, forma. Então a geomorfologia ela vai estudar, grosso modo, a forma da terra. A forma da terra em termos de superfície, tá? Não só topograficamente falando. É um erro comum as pessoas acreditarem que a geomorfologia é simplesmente a topografia, a rugosidade do relevo. Mas não é só isso, tá? A rugosidade ela é uma interação de processos, tá? São esses 3 processos que eu estou mostrando para vocês agora, que são os pilares da geomorfologia. Então, são materiais esses são rochas, seus diversos tipos, tá? Rochas sedimentares, rochas metamórficas, rochas ígneas. Cada um desse tipo de rocha vai ter um tipo de comportamento diferente, algumas vão ser mais resistentes que as outras, tá? Os tipos de solo que ocorrem nesse tipo de rocha também são materiais. E os sedimentos também, que são originados da erosão desses materiais, vão ser submetidos a processos geomorfológicos. O que são os processos geomorfológicos? São processos de erosão, processos tectônicos, processos de deposição de sedimentos, tá? Eles estão associados a agentes como os rios, agentes fluviais, agentes eólicos, né, na formação de dunas, de icebergs, né? Agentes tectônicos, vulcanismo, tectonismo intraplaca, terremotos, surgimento de grandes cadeias de montanhas, tudo isso vai influenciar nos processos que esses materiais vão ser submetidos. A interação desses materiais com esses processos vão dar para a gente a origem das formas geomorfológicas, tá? Então, quando os materiais são submetidos a processos, eles dão origem às formas de relevo. E as formas de relevo, né, elas, quando organizadas espacialmente, vão dar para a gente a paisagem. E o que é essa paisagem? Essa paisagem, ela vai ser não só a interação de todos esses processos, mas também os diversos recortes espaciais. Eu posso estudar diferentes landforms, né, que são
unidades de paisagem. Então, aqui eu tenho relevo de apanamento, mares de morro, planaltos, enfim, diversos tipos de paisagem. E também tem um recorte espacial, que é extremamente importante para a gente estudar na espeleologia e na questão ambiental das paisagens, que são as bacias hidrográficas. As bacias hidrográficas, elas são sistemas fechados, tá? Então, são sistemas em que você tem no topo, na área de recarga, lá em cima, nos divisores de água, a recarga da chuva. A água da chuva vai, recarrega esse sistema, a água infiltra nessa zona de recarga e ela percorre toda essa vertente aí que a gente está conseguindo ver na foto da esquerda. Ela vai percorrer, infiltrando, percolando, trazendo processos erosivos, trazendo formação de solos, trazendo diversos processos geomorfológicos, até o ponto que essa água ela vai se filtrar lá no fundo do canal fluvial. Então, a bacia ela é composta por esses três componentes da paisagem. A área de topo, que é a área de recarga, a vertente, que é a encosta, onde ocorrem todos esses processos de vertente, e o canal fluvial. Então, se minha caverna ela está mais próxima do canal fluvial, ela está no terço inferior da vertente. Se ela está ao longo da encosta, ela está na meia encosta, na meia vertente, na média vertente. E se ela está lá no topo, perto da linha divisora de águas, ela vai estar no terço superior da vertente. Isso é muito importante porque quando a gente está fazendo descrição de paisagem em campo, muitas pessoas têm dúvida, né? Onde será? Em que parte que eu estou da vertente? Né? E é isso, é pensar no ambiente que você está em termos de bacia hidrográfica. Se você está na área de recarga, na área de descarga ou ao longo da encosta. E entender isso vai nos contar muito sobre o geoambiente em que a caverna está inserida. Então, quais são os tipos de processo que estão ocorrendo ali? São processos mais associados à área de topo? São processos mais associados à área da base? Né? São processos associados à encosta como um todo? E, além disso, a gente precisa também entender o que são os geoambientes. Então, a gente vai pensar da seguinte forma. Em determinado ambiente, eu tenho um tipo de rocha. Nesse tipo de rocha, eu vou ter um tipo de solo. Nesse tipo de solo, eu vou ter um tipo de vegetação que vai crescer sobre esse solo. Além disso, lá em cima, vai ter um clima que vai trazer mais chuva, menos chuva, quando vai ter essa chuva ou não, a insolação, se é muito quente, se é muito frio. Então, tudo isso vai dar o aspecto da superfície, vai esculturar essa paisagem, certo? Vai modelar essa paisagem através de vários processos que acontecem ali, por conta da interação de todos esses aspectos físicos. Isso são os geoambientes, certo? Eu vou pegar um recorte espacial, eu vou entender tudo que tem ali e eu vou classificar em geoambientes diferentes. Isso vai trazer para a gente tanto a visão sistêmica de causa e efeito, quanto a contextualização geográfica do ambiente. Então, está suscetível a quais impactos ambientais, a quais processos, tudo que vai acontecer ali em termos de geomorfologia, eu vou conseguir encaixar nessa paisagem por conta da interação desses processos, ok? E para entender, né, como eu falei com vocês, eu vou trazer para vocês dois conceitos que são um pouco mais técnicos, mas eles ajudam a gente a entender como que se dá essas diferenciações da paisagem. A gente tem dois tipos de fatores que vão condicionar o relevo. Como eu falei, os fatores endógenos, que são em termos de geologia, se ele teve tectonismo ou não, qual tipo de atividade tectônica que ele teve, qual é o tipo de rocha que ele tem, são rochas mais resistentes, são rochas menos resistentes, se eles vão ter estruturas geológicas, então, se tem algum tipo de contato entre dois tipos de rocha diferente, se tem grandes dobramentos, se tem zonas de cisalhamento, falhas, fraturas, rupturas, tá? Quando tem um tectonismo muito ativo, né, que foi muito ativo, né, um relevo extremamente estrutural, a gente tem um relevo mais controlado pela estrutura, uma morfoestrutura muito forte. E quando a gente tem um relevo que não foi tão influenciado assim pela tectônica, a gente vai ter um relevo onde as rochas vão estar mais preservadas, sedimentares, com estruturas primárias preservadas. Então, a gente tem o arcabouço morfoestrutural, que é
como que é a geologia desse lugar. E o arcabouço morfoescultural, que é como que a paisagem responde à interação desses processos geológicos e à interação desses processos climáticos. Então, eu tenho os processos endógenos, que são justamente esses tectônicos e geológicos, as estruturas, e os processos exógenos, que é a interação do clima com essa morfoestrutura. Como que a chuva, o sol, os processos erosivos, os processos fluviais vão esculturar a minha paisagem nesse contexto morfoestrutural. Então, a gente pode perceber que nesse contexto que a gente tem aqui à esquerda, que é um ambiente dobrado, um ambiente afetado pela tectônica, vai ser uma paisagem mais controlada pelas estruturas geológicas, então vai ter a tendência a ter um relevo mais montanhoso. Ao passo que na direita a gente tem o ambiente que não sofreu essa interferência da tectônica, então não tem grandes estruturas, não tem dobramentos, então vai ser um relevo mais aplanado, um relevo com uma declividade mais suavizada, e nesse caso aí é um relevo kárstico, porque as rochas que estão nesse relevo, elas são facilmente dissolvidas pela ação da água, tá? Isso é uma questão do tipo de rocha que acontece ali. E eu trouxe no meu TCC essa discussão, tá? O percurso e a dinâmica do Rio-Cipó, possíveis controles estruturais. Então, no meu trabalho, eu busco compreender como que se dão essas diferenças, tanto morfoestruturais, quanto morfoesculturais, quanto na diferença dos tipos de rocha ao longo do percurso do canal do Rio-Cipó, tá? Então, eu apliquei índices de geoprocessamento, fórmulas matemáticas que trouxeram para mim o mapeamento de anomalias fluviais e possíveis controles estruturais ao longo desse canal. E por que essa discussão foi tão importante ali naquela bacia? Na bacia do Rio-Cipó, ela está exatamente no contato entre duas grandes morfoestruturas importantíssimas, que é ali onde está o laranjinha, o Cráton São Francisco, que é uma unidade morfoestrutural que não foi atingida pela tectônica do ciclo brasiliano, e ali no roxinho, a Serra do Espinhaço, que é o cinturão orogênico da faixa móvel Araçuaí. O que é isso, esse nome complexo? É simplesmente o ambiente que teve uma tectônica ativa, que teve o soerguimento de uma cadeia de montanhas, que formou um grande cinturão orogênico com rochas mais resistentes, com rochas extremamente metamorfizadas e esses dois contextos eles vão dar paisagens completamente diferentes em uma única bacia. E de primeira a gente consegue perceber isso na topografia, tá? Ali nesse mapa à esquerda tem em tons quentes as altitudes mais elevadas e em tons frios as altitudes mais baixas. Ali onde tem os tons quentes, o vermelho é a Serra do Espinhaço, enquanto ali à esquerda, onde tem os tons mais frios, em verde azulado, é o Cráton São Francisco. E na paisagem a gente já consegue notar nitidamente essa diferença. Ali na Serra do Espinhaço, as declividades são muito maiores, o relevo ele é mais montanhoso, a questão estrutural ali ela é muito nítida, a gente consegue perceber a influência das estruturas geológicas, tá? É um relevo mais movimentado, mais montanhoso, enquanto na foto de baixo, que é no Cráton São Francisco, ali em Funilândia, a gente tem um relevo mais aplanado, tá? Com a superfície menos declivosa, altitudes muito menores, tá? Então vai ser o que a gente chama de superfície de aplanamento. Além do mais, ali tem as rochas carbonáticas, né? São essas rochas que são facilmente dissolvidas pela ação da água. Então, vamos ter relevo kárstico, vamos ter cavernas, vamos ter sumidouros, dolinas, todas essas formas clássicas do que a gente chama de paisagem kárstica, que eu vou falar mais para frente. Então, a primeira coisa que a gente percebe quando a gente vai falar em termos de morfoestrutura, além dessa questão da movimentação do relevo, das declividades, das altitudes, são o tipo de rocha. Porque é exatamente o tipo da rocha que vai ditar esse comportamento morfoescultural, né? Se ele vai ser mais montanhoso ou menos montanhoso. Na parte da Serra do Espinhaço,
que é onde teve essa tectônica, onde teve esse surgimento, esses dobramentos, tá? Nós vamos ter rochas metamórficas, extremamente resistentes aos processos erosivos. São quartzitos do supergrupo espinhaço, riquíssimos em sílica, que é um elemento muito resistente ao intemperismo, que é esse desgaste, ok? Então, ali é a porosidade primária da rocha, que é uma rocha muito cristalizada. Então, ali, os processos erosivos eles vão ser mais difíceis, bem como os processos de dissolução. Então, as cavernas que formam ali, elas vão ser completamente diferentes das cavernas que tem no ambiente carbonático. Lá vai predominar o desabamento de blocos. Então, é um processo gravitacional, um processo erosivo de intemperismo físico que vai dar origem a essas cavernas. As formas também vão ser específicas desses ambientes, então vamos ter depósitos de talos, que é o nome que a gente dá para as formas que são depósitos de grandes blocos que caíram, que foram desabados. E além do mais, a gente consegue perceber nos maciços essa paisagem ruiniforme, essas formas que são originadas do controle estrutural. Então, tem falhas ali, tem fraturas. E onde tem essas fraturas no afloramento, vai infiltrar a água e vai dar esses pilares, tá? Nos afloramentos. Então, a paisagem ela vai mostrar, tá? Nessas formas que ali tem um controle estrutural. Enquanto isso, lá no Craton São Francisco, que é onde tem as rochas sedimentares preservadas do Grupo Bambuí, né, a formação Lagoa do Jacaré, Lagoa Formosa, Serra da Saudade, Serra de Santa Helena, Sete Lagoas, que são rochas predominantemente carbonáticas, então elas vão ser mais facilmente dissolvidas pela ação da água. As cavernas lá elas vão ser muito mais desenvolvidas, lá vai ter muito mais competência da água em termos de dissolução. Cavernas mais ornamentais, então teremos lá mais peleotemas, teremos lá cavernas maiores, mais bonitas, se for considerar essa questão ornamental mesmo, né, da ocorrência de espeleotemas. E o relevo, né, ele vai responder a essa fragilidade da rocha, que por ser uma rocha mais erodível, o relevo ele vai ser mais aplanado, exceto quando aparecem esses grandes maciços carbonáticos, esses grandes maciços de calcário, que são esses afloramentos de rocha, que geralmente dentro dele é que tem essa grande ocorrência de cavernas e de lapiás, que são formas exocársticas, tá? São feições de karstificação, de dissolução da rocha. Os padrões de drenagem, eles vão para a gente contar a história dessa paisagem. Então, quando a gente pega no mapa, a gente faz no índice de geoprocessamento, a gente traz esses padrões, a gente consegue perceber pelo padrão da bacia que ali tem um controle estrutural, tá? Nesse mapa que a gente tem aí à direita, dá para perceber que de um lado da bacia do Cipó, que está ali na Serra do Espinhaço, aqui nesse lado aqui, tem grandes estruturas, tem zonas de cisalhamento, tem falhas, fraturas, né? Os canais fluviais aqui, eles vão estar retilíneos, eles vão estar paralelos a essas estruturas, eles vão estar encaixados nessas estruturas. Então, o padrão de drenagem ele vai ser esse aqui, entreliça. Enquanto aqui, do outro lado, no Craton São Francisco, é o contrário, não tem uma grande estrutura, não tem grandes falhas e fraturas controlando esse padrão de drenagem. Então, ele vai fluir livremente, de acordo com o que a ação do clima e da paisagem comandar. E na paisagem a gente consegue perceber isso. Aqui nessas fotos a gente está no Craton São Francisco, onde tem rochas do grupo Bambuí, que são rochas carbonáticas. O rio ali, ele não escoa superficialmente, porque a água, no momento que ela chega ali nesse ambiente, ela já escoa para dentro da superfície, porque ali vão ter cavernas, né? Vai ter um endocaste desenvolvido. Então, o rio ele vai ser um rio subterrâneo. Então, eu estou aqui bem no meio do canal fluvial, né? Não tem água escorrendo aqui, apesar de estar na estação úmida. E essa paisagem seca, né? Esse rio seco, o rio que está acontecendo ali, ele está em subsuperfície. E aqui é numa área pelítica, né? Que não são rochas carbonáticas, mas também não são rochas metamórficas.
e o rio ele escoa superficialmente, sim. Mas a paisagem ela vai ter esse comportamento mais erosivo, mais aplanado, tá vendo? São baixas declividades, um relevo mais modesto. Enquanto no Rio Cipó é exatamente o contrário, que a gente tem rochas metamórficas extremamente resistentes à erosão, então dá para perceber a ocorrência de rochas no assoalho do rio, no leito do rio, aqui, ó. São rochas quartzíticas, muito resistentes, que não vão ser erodidas facilmente pela ação da água. Enquanto isso, elas também estão correndo sobre grandes falhas, grandes fraturas, grandes estruturas, que são o que dá esse caráter retilíneo, tá? Para o canal fluvial. E, além disso, as cachoeiras. A Serra do Cipó ela é conhecida pelo grande número de cachoeiras belíssimas, de cachoeiras altas. Então, isso é, nesse contexto, um indicativo desse padrão estrutural que tem nesta paisagem. E foi exatamente isso que eu mapeei no meu trabalho. Eu mapeei as direções de fluxo controladas pela estrutura, as anomalias fluviais que indicam esse controle estrutural, então, inflexões, curvas anômalas, trechos retilíneos, né, que indicam que o rio está correndo sobre falhas e fraturas, alteração nos padrões energéticos, onde tem mais energia, onde tem menos energia, onde tem mais potencial erosivo, onde tem mais potencial para depositar sedimento. E como que tudo isso se reflete na paisagem. Então, aqui, eu tenho grandes vales formados justamente por esse caráter erosivo, que tem em ambientes com alto gradiente energético, justamente por esse controle estrutural, ok? E tudo isso no Rio Cipó, que está exatamente na linha de contato do Craton São Francisco com a Serra do Espinhaço. Então, apesar dele estar completamente inserido na serra, no Craton São Francisco, ele ainda tem um controle estrutural fortíssimo, porque ele está bem na borda. Apesar do Craton São Francisco não ter sofrido tão intensamente com a ação dessa tectônica, bem na borda ele vai ter o reflexo dessa tectogênese, que foi o ciclo brasiliano, que deu o seu erguimento à Serra do Espinhaço, entende? Então lá vai ter tanto características do Craton, né, principalmente em termos de litologia, quanto características principalmente estruturais associadas à Serra do Espinhaço. E aqui nessa foto, eu estou na planície do Rio Cipó, no Craton São Francisco, caminhando em direção ali à Serra do Espinhaço, que está ao fundo. Então, é justamente essa linha de contato, tá? Eu consigo ver justamente essa mudança na paisagem de duas morfoestruturas. E a Tati Souza, ela fez o mestrado dela falando sobre justamente isso, tá? Nessa linha de contato tem o Morro da Pedreira, que é um alto topográfico formado pelo metamorfismo de rochas carbonáticas do grupo Bambuí, justamente nessa borda, e ela trata do karst em mármore nessa borda oeste da Serra do Cipó. Então, ela vai falar como que se dá essa espeleogênese ali. Tá? A gente está no ambiente estrutural, ao mesmo tempo a gente está no ambiente carbonático, bem na linha de contato entre duas grandes morfoestruturas, entre dois tipos de paisagem completamente diferentes. E é assim que a gente vê na paisagem. A gente vê um alto estrutural, tá? Então, tem a influência de um dobramento tectônico. A gente vê o mármore, que é uma rocha carbonática, entretanto, é uma rocha que tem a porosidade primária dela completamente prejudicada, né? Ali vão ter mais porosidade secundária, que é falhas e fraturas, do que, de fato, uma porosidade primária. E essa vai ser uma rocha mais resistente, muito mais resistente do que o calcário que a gente está acostumado a ver. Então, a dissolução ali vai ser mais complexa. Entretanto, lá tem um grande número de cavernas e cavernas ornamentais com espeleotemas, ou seja, ali tem um caráter dissolutivo alto. Tem muitas cavernas relativamente extensas, principalmente considerando o ambiente que ela está, que é um ambiente metamórfico. E surgiu essa pergunta na cabeça da Tati. Então, por quê? Como que se dá esse karst nesse ambiente metamórfico? Essa é a Gruta da Viola, é uma gruta belíssima, é uma gruta relativamente extensa, se considerar que ela está no mármore. É uma gruta que ela é formada muito verticalmente, tá? Concordante
a orientação das falhas e das fraturas. E ela também tem muitos espeleotemas. É uma gruta belíssima, cheia de espeleotemas, bem ornamental. Então, ali tem um caráter dissolutivo bem ativo. E ela chega à seguinte conclusão, tá? No trabalho dela, ela percebe que o grande número de cavernas está voltado para a borda leste desse Morro da Pedreira, ou seja, está voltado para a Serra do Espinhaço, enquanto do outro lado, que está mais voltado para o Craton São Francisco, não tem tanta dissolução assim. E ela chega à seguinte conclusão: para formar essas cavernas nesse ambiente metamórfico, você precisa de 3 fatores. Um deles é a porosidade secundária, que é justamente a ocorrência dessas falhas e dessas fraturas, por onde a água vai percolar com mais facilidade. O outro é a recarga halogênica. O que é isso? É uma recarga que vem de um outro ambiente, principalmente outro tipo de rocha. Então, as bacias de contribuição do Rio Cipó, da margem direita, ou seja, as que têm os afluentes na Serra do Espinhaço, elas vão estar em contato com rochas quartzíticas com pH mais ácido, porque ali o teor de sílica é altíssimo. Então, essas águas elas vão ter um poder de dissolução muito maior, comparado às águas que vêm do Craton São Francisco. O gradiente hidráulico que tem ali, por ser uma faixa montanhosa, né, um cinturão orogênico, ele vai ser maior, então a energia que essa água ácida vai chegar ali também vai ser maior. E essa água que chega em alta energia por conta do gradiente hidráulico e da acidez elevada, vai chegar no mármore, infiltrar nessas fraturas e ter um caráter dissolutivo muito mais competente, ok? Então, é isso que a gente traz, né, em termos de geografia, de paisagem, de geoambientes, de sistema, de como as coisas se interrelacionam, como a geologia se relaciona com a hidrografia, que se relaciona com a paisagem, com a geomorfologia, com a topografia, com tudo, assim, com o tipo de solo, com o tipo de vegetação que vai ocorrer nesse ambiente. A gente faz essa miscelânea, contextualiza e a gente consegue compreender aonde está inserida a minha caverna, ok? E trazendo agora o segundo estudo de caso, que é o meu atual projeto de mestrado, eu trago para vocês o meu estudo, que é basicamente estudar o controle morfoestrutural e os geoambientes da Ilha da Trindade. Nesse caso aqui, que a gente vai estudar a ocorrência das cavernas, eu vou trazer para vocês principalmente o contexto litológico, tá? Mas o meu trabalho ele envolve o mapeamento geomorfológico dessa ilha, que eu vou definir onde estão as morfoestruturas, quais são elas, onde estão as morfoesculturas, ou seja, como é que essa paisagem muda ao longo da ilha, tá? Quais são as interações geoambientais, ou seja, onde está tal tipo de solo, onde está tal tipo de vegetação, o que influencia o que ali, tá? Mas para a gente aqui agora, eu vou trazer como que se dá a diferença na ocorrência de cavernas nessa ilha. É uma ilha vulcânica, ela tem uma origem vulcânica mesmo, ela tem até hoje uma cratera que, apesar de estar em processo já de desmantelamento, ela ainda é bem grande, ela é bem proeminente, é um relevo extremamente novo. A ilha ela tem origem ainda no Quaternário, ou seja, a última atividade vulcânica lá foi há 250 mil anos atrás, o que é muito recente no tempo geológico. É uma ilha que está fora da plataforma continental, então ela é uma ilha oceânica, tá? Ela é uma das 4 ilhas oceânicas que tem no Brasil. Ela está a 1.200 quilômetros do litoral do Brasil. E ela tem aí essas 3 grutas que são acessíveis. Ela tem muito mais gruta que isso, mas elas são completamente inacessíveis. Você tem que chegar lá, assim, só se for escalando ou por drone, né? Mas essas 3 aqui, elas são acessíveis através da própria caminhada, tá? Essa aqui está na cratera do vulcão. Essa aqui, que está no neck fonolítico, que eu vou explicar para vocês depois. E essa aqui, que está numa praia. A Gruta Nossa Senhora de Lourdes é essa que está no neck fonolítico. O que é o neck fonolítico? Ele é esse pico aqui, ó. Ele é formado por rochas extremamente resistentes. Eu acho que é a rocha mais resistente que eu já vi na minha vida. Você bate o martelo nela, dá barulho de ferro, tá? É uma rocha, assim, ela é subvulcânica, ela é extremamente cristalizada e ela
tem esse grande conjunto de falhas e fraturas que vão dar um caráter mais de descompressão de juntas de alívio, tá? Então, vão ter grandes abatimentos de blocos ao redor desses nexos fonolíticos que vão dar origem a essas cavernas. A caverna, Nossa Senhora de Lourdes, ela tá aqui, ó, nesse buraco. E ela tá completamente antropizada. Ela tem um significado ali para quem vai para a ilha, que todo mundo que vai quer deixar um pertence em forma de tradição, simbolizando que essa pessoa vai poder voltar, que uma força mágica vai trazer ela lá, porque ela deixou esse pertence ali. Então, é o impacto que essa caverna está sofrendo, né? Principalmente se considerar que essa caverna é um ambiente que dá, que potencializa a reprodução dessas espécies marinhas aqui, que são essas aves migratórias que estão ameaçadas de extinção, né? E são principalmente nesses ambientes que elas vão se reproduzir. Então, essa é uma das cavernas, é um dos ambientes, tá? A morfoestrutura aí, ela é completamente diferente, por exemplo, dessa aqui, que ocorre no que a gente chama de piroclasto fonolítico. É um tipo de rocha que formou pela deposição de cinzas vulcânicas e fragmentos de lava durante a atividade vulcânica na ilha. Então, é uma rocha menos resistente se comparar ao fonolito que eu falei anteriormente. Entretanto, ela está em contato direto com a abrasão marinha. Então, a energia das ondas do mar ela vai trazer esse caráter erosivo para essa rocha piroclástica e vai cavar aí essa gruta que tem mais ou menos uns 5 metros de profundidade, ok? Além do mais, é uma rocha riquíssima em magnetita e outros minerais pesados, né? E ilmenita também. E ela está justamente na praia do M, que é a praia que tem o maior teor de minerais pesados do Brasil, tá? Isso muito a ver com o desgaste dessa rocha. Então, essa caverna está inserida num contexto geoambiental importantíssimo, se tratando de ambientes insulares. E a mesma coisa acontece lá no vulcão do Paredão, tá? Essa é a cratera vulcânica que tem lá na ilha, que está em processo de desmantelamento. Ela também ocorre numa rocha piroclástica, que é aquela rocha formada pela deposição de cinzas vulcânicas. E a abrasão marinha esculpiu aqui esse túnel. Essa é a parte da ilha que tem maior atividade marinha. O clima de ondas aqui ele é extremamente ativo. São correntes que vêm do sul que atingem diretamente esses maciços piroclásticos, né? Então, vai formar essa grande caverna, esse grande túnel, que com certeza é uma das cavernas mais diferentes que tem no Brasil, né? E são essas as 3 grutas que a gente encontra na Ilha da Trindade. Ainda não foi publicado o artigo, eu ainda estou escrevendo sobre como que se dá a geomorfologia dessa ilha, quais são as bacias de contribuição dessas praias e dessas cavernas, como elas ocorrem, qual a diferença no comportamento litológico e morfoestrutural na origem dessas cavernas. Isso vai virar um mapa, isso vai virar uma análise sistêmica riquíssima. Eu estou muito empolgada com isso e eu estou extremamente grata por mostrar para vocês qual que é o trabalho de um geógrafo, tá? No estudo das paisagens, no estudo da ocorrência de cavernas, no estudo sistêmico da paisagem e de como que isso é rico, como isso é multiescalar e como isso é interação entre vários fatores ambientais. Então, fica aqui meu agradecimento, tá? Fica aqui o meu agradecimento ao grupo de pesquisa que eu faço parte, que é o Pedrogel, ao ProTrindade, que é o grupo de pesquisas da Ilha da Trindade, meu contato, meu e-mail, meu telefone e principalmente o meu agradecimento à Sociedade Excursionista Espeleológica, à Clarabóia Espeleológica, que é esse projeto belíssimo de divulgação científica. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham abrido a cabeça para o olhar da paisagem, para o olhar geográfico. Eu espero que vocês levem em consideração todos os aspectos que envolvem a ocorrência das cavernas a partir de hoje, ok? Fiquem bem, lavem as mãos, fiquem em casa e boa jornada para vocês.